Vamos lá, gente, mais um podcast é da nossa conta. E hoje estou aqui com o meu amigo, meu querido amigo e irmão, essa figura conhecidíssima, né, aqui do nosso estado da Bahia, do Brasil também, Carlos Falcão. Esse é o nosso Business Bahia, é o homem que criou o Made in Brasil, Made in Bahia, né, Made in Bahia. Já estou voltando você Já internacional. tá imaginando meu futuro. Cara, meu amigo, Falcão, seja bem-vindo. Pau na máquina, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos trocar ideia. Eu queria que eu saber um pouquinho de você, não só da sua vida, né, que você já sabe, já é conhecido pra caramba, mas seria importante para as pessoas, porque ele não fica só, ele não roda só aqui vai para o YouTube e roda também no Brasil inteiro. Aí é o que a gente manda para vários grupos, para associações, para confederações, a gente roda para o Instituto, roda em todos, vários locais que as pessoas sabem um pouquinho quem é meu amigo Carlos Falcão, o que é o Business Bahia, o que é que é o Simples, né? O que você faz, o encontro que você vai fazer. Fala um pouquinho aí, Falcão. Fala a máquina, a casa é sua. Obrigado, agradecer aí o convite, né? A gente acompanha muito, você sabe disso, tudo que você faz em prol do empresariado baiano, a gente não só acompanha como repercute. Inclusive, não sei se você viu, mas recentemente no meu LinkedIn eu repercuti um artigo seu Ah, ótimo. e Obrigado. Eu vi fiz sim. questão de dizer que aquele seu pensamento estava totalmente alinhado ao meu e possivelmente com 99% dos membros do nosso Business Você Bahia. também fez um artigo muito bom agora sobre tarifários, mas eu vou deixar daqui a pouco para ele perguntar. Vamos primeiro comentar a Vai coisa, me senão a gente colocar, vai vai conseguir. me colocar em saia justa. Só não me pergunte de quem é a culpa. Tá. Fale um pouquinho, meu amigo. E Fale um pouquinho. aí, bom, na verdade, Carlos Sérgio Falcão é um engenheiro civil com pós-graduado em engenharia econômica, MBA em finanças, Presidente gestão. do Esporte Clube Vitória. Tive esse Desculpa, período de futebol. eh, Iniciei no mundo corporativo, mas há 30 anos, exatos 30 anos atrás, troquei meu CPF pelo CNPJ e fui trabalhar com a parte de engenharia financeira, de estruturação de negócios, financiamentos, etc, etc, etc. No decorrer da minha carreira entre 2007 e 2015, eu tive como vice-presidente, depois como presidente, uma das experiências, Paulo, que eu digo o seguinte: tem um amigo nosso, Ademar também, Ricardo Davi, que foram presidentes, Ademar antes, Ricardo depois de mim. E a pessoa que preside um clube de futebol de massa preside qualquer coisa. É verdade. O futebol é um único lugar onde o processo não interessa. É um único lugar onde o rouba mais faz, entre aspas, é aceito. Quer dizer o seguinte: o torcedor Peraí. é aceito. Então é que você começou É aceito. muito polêmico. Você disse que não queria polêmica Mas agora, e já que já você me começa no provocou, Roma, mas quase e aí aceito. eu vou lhe explicar o que é que eu estou dizendo isso. É, vou explicar. Porque esse é um Primeiro que corte, rouba mais faz é é, uma expressão expressão famosa, se eu não me famosa. engano, de É. Ademar de Barros. E depois foi copiada por Paulo Maluf. Uhum. E no futebol, quando eu digo que o torcedor ele prefere, pode ter certeza disso, um presidente antiético e que dê título a ele, que ele vá para a final, que vá para a Libertadores, do que um presidente certinho com as contas em dia, se o time dele não Mas você vencer. não acha que isso é da cultura do brasileiro, não é só do futebol, do torcedor de futebol? Eu acho que no futebol é a única coisa que é o único segmento onde o processo não interessa. Significa dizer o seguinte: você pode contratar tudo certo e o time não ganhar. Você pode se recusar a endividar o time para não quebrar na gestão posterior, porque normalmente um endivida, o outro quebra junto, mas o torcedor não quer isso, é insano. Então eu digo sempre que quem presidiu o clube de futebol preside qualquer coisa. Mas deixa eu aproveitar esse gancho que foi muito importante. Eu não esperava, né, que você. Mas você não acha? Eu vou fazer aquele paralelo que eu provoquei de novo. Que isso é exatamente o que eu chamo da infantilidade, do analfabetismo da nossa cidadania, do nosso concidadão. Não é do povo brasileiro, não é da nossa cultura. A nossa cultura não leva. Você veja voltando de novo, a questão da extrema polarização que a gente vive.
efetivamente, Falcão, e vocês que estão nos ouvindo, não é muito parecido essa questão do que o cara não está nem preocupado se o cara rouba ou não rouba, se é corrupto ou não é corrupto, o que ele quer, ele se apaixona pelo time de futebol dele, pelas cores dele. Isso não é muito Olha, da cultura, não? Será? Eu vou deixar você ir na linha sua que está falando do futebol. Entendeu? Porque você tem fazendo outra atividade. paralelo. É o paralelo, exatamente. É. Mas não parece ser do O, nosso povo? alguns temas levam ao ser humano um debate com mais paixão. Então, se diz sempre que futebol, religião, não. Futebol e religião, basicamente, não se. E política. E política. Futebol, política e religião não se discute. Né? Por quê? Porque ele leva para você a irracionalidade, que é um componente fortíssimo no futebol. No futebol, você tem uma A irracionalidade. irracionalidade. Você tem uma disputa de pênalti para decidir um título, aonde o cara chutou, bateu na trave e a bola entrou, ele é maravilhoso. Se ele chuta 1 centímetro para o lado, a bola bate e sai, ele é um ignorante, um burro que não entende nada. Então, é um único segmento onde você tem todas as atividades corporativas, porque você tem marketing, você tem todas as atividades corporativas, mas você é julgado única e exclusivamente se a bola entrou. Então, a história, né, hoje do futebol brasileiro mudou muito, foi lançada a SAF, Mudou, né? os clubes estão aqui no nosso estado, o Bahia optou por esse caminho, na minha opinião, no que ele fez muito bem. O Vitória optou até agora que não. Mas, na hora que esses investidores estrangeiros chegam, que você faz uma SAF, aonde a participação no processo decisório do torcedor é menor, você blinda o clube. Então, se você prestar atenção, vamos falar aí do Bahia, todo mundo sabe que eu sou Vitória, mas o Bahia, depois da venda dele para o Grupo City, se transformou em um outro time. Então, aquele time que, junto com o Vitória, brigava para não cair na Série A, hoje Está no quarto lugar. está no quarto lugar, lutando por uma Libertadores. E o que é que faz a grande diferença? Dinheiro. A grana. A grana. No fim do dia, ganha quem tem mais dinheiro. E eu acho também que isso é uma característica só do futebol. Você imagine um detalhe. Será que não é também na política? Você tem um caso Será que interessante. efetivamente também quem ganha as nossas eleições não é o que estiver mais É com possível. mais grana, com mais dinheiro A para política poder, também é dinheiro. entendeu? Que é política também é diferente. Então dinheiro. esse paralelo que você provocou no início da nossa conversa foi super importante. Que a gente efetivamente está trazendo um raciocínio, uma reflexão, só uma reflexão que nós estamos fazendo, mas que eu continuo achando que isso tem a ver com aquela irracionalidade que eu chamo de analfabetismo da inteligência cidadã, que eu chamo da nossa falta de conhecimento e de sentimento de autoestima cidadã, que é o seguinte, olhe bem, quando você vai para o time de futebol, quem é Vitória não quer deixar de ser Vitória de jeito nenhum. Quem é Bahia também não. Quem é Flamengo também não. Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, pode ser Verdade. Grêmio. Vira folha se você. O time pode estar passando pela pior situação do mundo. Ele até não vai no estádio, mas ele não deixa De torcer. de torcer pelo aquele time. Veja que coisa interessante. Na política que não se discute, futebol, religião e política não se discute, quer dizer, que eu acho que é um dos grandes equívocos, dos grandes erros da nossa cultura, de novo, da nossa educação, a política não poderia nunca deixar de ser discutida, que exatamente uma democracia só se faz com direito à oposição, direito ao contraditório, direito a visões, né? Nós temos a liberdade, não só de expressão, de pensamentos, nós temos o Estado laico em relação às suas religiosidades, nós temos um pluripartidarismo para que a gente possa escolher qual legenda é melhor e qual é o nosso representante político. Então, a gente, né, não exerce nossa democracia participativa como exerce no futebol. Veja que legal, foi até bacana esse papo da gente, que vai
vai dar cada. Venha de lá que vai dar cada. Vai ser. Mas bem, que foi legal. Que o povo brasileiro, no futebol, ele é participativo. Verdade. Ele participa quando ele vai para o futebol, ele participa quando ele paga, ele participa quando ele escala, quando ele julga, quando ele vai para o aeroporto esperar seu time voltar e quer bater no jogador ou no técnico, ou não vai no presidente, xinga. Ele é participativo. Mas na política, ele não é. Ele acha que só é no voto, no dia da eleição, ele é obrigado. Aí ninguém obriga um torcedor a ir para o estádio. Então, eu acho que esse paralelo, essa questão cultural, mas nós estamos tratando a política com a mesma paixão, desculpe, que tratamos, em termos de torcida, que tratamos o futebol. E principalmente hoje, né? Não deveria ser assim, mas seguindo o seu raciocínio, quem é Bahia acha que tudo que o Vitória faz não presta e vice-versa. E aí, pongando no seu raciocínio, hoje o Brasil vive um momento político muito parecido. As pessoas perderam a capacidade de conversar. É As verdade. pessoas perderam a capacidade de dialogar. E elas passaram a se posicionar apenas em função da ideia de quem deu. Então, significa dizer o seguinte: uma ideia boa dada, por exemplo, pelo PT, automaticamente o PL é contra, mesmo que seja uma ideia boa, e vice-versa. Né? Então, as pessoas perderam a capacidade de sentar e conversar. Eu tenho dito sempre, Paulo, que a grande crise que nosso país passa é crise de liderança. E aí isso serve para todos os lados. Boa. Né? Você não permite na política que essas novas lideranças surjam. Se você observar a política brasileira, isso é fato, ela virou uma dinastia. O pai chega e ele decide que um dos filhos vai seguir. É mais do que isso, já está no avô, já Isso, vai nas no avô já famílias, vai. é como se fosse uma sucessão E você vê isso muito forte na política brasileira, é verdade. Não é verdade? Não Então, renova. a pessoa, para começar, é muito difícil. Então, vamos imaginar, não é o nosso caso, até porque com certeza você já recebeu também, como eu já recebi vários convites para entrar na política de forma partidária. E eu entendo que, para mim, principalmente como líder de um movimento do Business Bahia, eu não devo fazer nenhuma opção partidária. E sabe por quê? Porque nós temos que conviver bem com quem estiver no poder. Então, o empresário não é para ter partido. Carlos Sérgio Falcão, na hora de votar, obviamente eu sei qual é o número que eu digito. Mas eu não acho que a gente tem que usar os relacionamentos que a gente tem, as empresas que estão conosco, os membros, 260 membros que se comunicam diariamente, para fazer qualquer tipo de debate partidário. Porque todos nós somos seres políticos. Né? Eu fico muito feliz, já lhe disse isso, quando eu vejo um empreendedor nato, uma pessoa que teve sucesso em todas as áreas que foi, de repente, e não mais do que de repente, no momento onde já se realizou pessoalmente, já se realizou profissionalmente, já se realizou como pai, já se realizou como marido, busca aproveitar tudo que você tem, não só na parte financeira, que isso não é o mais importante, mas principalmente de determinação em prol de um movimento como você está fazendo e por puro propósito. Exatamente. Que é esse o que faz a grande diferença. Exatamente, é importante você colocar isso, como você também faz, você é um líder nato, você tem um Business Bahia, você criou o Made in Bahia, que a gente vai falar sobre isso também, como a gente está aí discutindo sobre a consciência cidadã, Isso. participativa transformadora, sobre a inteligência cidadã, sobre a Fundação Paulo Cavalcante também, que é a mesma coisa, que a gente criou nossas formas de contribuir com a nossa nação, né, que é o que a gente busca, é isso. Quando a gente coloca que a gente tem parte suprapartidária, é porque o poder emana do povo. Então, a suprapartidarismo significa que nós, cidadãos brasileiros, é que temos o poder. Nós é que estamos acima dos partidos políticos. Os partidos políticos estão ali exatamente no Estado Democrático de Direito para permitir que cada cidadão brasileiro que tem essa fração ideal deste poder possa optar
porque é por isso que nós temos a livre iniciativa, nós precisamos da liberdade de expressão garantida como princípio básico de qualquer Estado democrático de direito, de qualquer democracia. É importante a gente reafirmar isso sempre. E aí vem aquela questão seguinte: então, os partidos estão ali com as suas legendas e com os seus candidatos para nos servir. A gente, com capacidade crítica, analítica, né, a gente olhar e verificar e dizer assim: não, eu me identifiquei mais com essa legenda, com esse candidato e com essas propostas. Temporariamente, eu vou dar a ele a minha procuração e vou começar agora a minha democracia participativa. Eu vou fiscalizar, vou exigir, vou denunciar, vou participar, vou me aproximar, como você acabou de dizer, foi muito positivo o que você disse, de forma harmoniosa e contributiva, com as instituições públicas do meu país, seja qual for, que no momento tenha sido eleito com a vontade da maioria popular, pode ser prefeito, governador, presidente da República, se ele foi eleito democraticamente, ele vai ter, com certeza absoluta, a minha visão, com o respeito que tenho que ter, respeitando a democracia e respeitando a ação dele e a maioria do povo. Agora, eu vou tentar, sim, mudar se eu não concordar com aquela posição e se o Brasil não estiver avançando para onde a gente quer. É a mesma coisa do time de futebol. A questão só foi que no time de futebol que você disse o seguinte: eu quero que meu futebol seja o campeão, seja no topo, entre os quatro maiores. O problema todo é que a gente aqui torce, até quando o time da gente está para cair para a segunda divisão, se não cair, a gente torce. Exatamente. Pelo amor de Deus. E se cair no ano que vem, você volta lá para torcer de novo. Para poder voltar para a primeira divisão. Então, como torcedor do Vitória, eu sei bem o que é isso. Você vem agora para o Brasil e você vive no Brasil agora, né, um momento desse. Ora, vamos imaginar se fosse um campeonato. Imagine que há poucos anos atrás, o Brasil tinha um produto interno bruto maior do que o da China. E a renda per capita significa que cada brasileiro ganhava mais do que ganhava um chinês. Hoje, nós estamos aqui contando como se fosse uma briga de rua, e eu sou baixinho, pequeno, né, que é o Brasil, que é a figura, vou brigar com um cara forte pra caramba, que é os Estados Unidos, mas eu estou contando com a China, que está aqui atrás de mim, porque se qualquer coisa eu vou correr para ele aqui. Só que tem um detalhezinho. É jogo de futebol, vamos supor. É campeonato para estar em cima. O que vai acontecer no máximo é que a China e os Estados Unidos estão brigando pelo primeiro lugar. Nós estamos lá na rabada. E eu quero brigar com o cara que está em primeiro. Pelo amor de Deus. Eu vou jogar, fazendo um paralelo com o futebol, que você pensa que foi bom. Não vou. Mesmo que você acha que a China vai dizer assim, não, venha para o meu lugar, não, eu vou querer, né, usar esse mercado, agora passando para o lado de cá, eu vou usar este mercado. O que eu quero, o que estão de olho é no mercado consumidor da população de 220 milhões de brasileiros. É no mercado que consome mais carro no mundo. É no mercado que tem um potencial, uma potência de mineral, de pedras preciosas, de petróleo, de instrumentos que eu preciso para poder fazer celular e tal, e voltar para você mesmo, vendendo mais caro. Então, com certeza absoluta, seja do lado que for, Falcão, alguém, quando for negociar, brasileiro, vocês sabem disso, vocês, empresários, nós, eu também estou no meio disso aí, empresários brasileiros, sabemos que quando você tem 2 clientes fornecendo para você, você vai fazer eles fazendo o melhor preço, com o melhor serviço para você. Mas quando você sabe que você é o único que você está na mão dele, é isso aí. É o que eu chamo, né, de uma forma indelicada, pedir para você. Não sei nem o que você vai dizer, mas eu quero muito mais vantagens para negociar. E eu sou o único. Porque, observe, olha o país que a gente vive. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós tínhamos um presidente que o produto chinês não prestava, que tinha que reduzir o comércio chinês, que, enfim, usava a política, os seus sentimentos políticos, então não vamos fazer negócio com comunista, não vamos... E ofendia o maior parceiro comercial que a gente tinha. Vivemos isso recentemente. Aí muda-se o governo e o novo, ao invés de agora brigar com a China,
vai brigar com os Estados Unidos. Então, aqueles caras lá que estavam lá atrás começaram a deslocar a sua máquina para exportar mais para os Estados Unidos, talvez fazer mais negócio com o mercado comum europeu e esquecer um pouquinho, tentar esquecer a China. Aí vem, muda, o novo assume De novo. e aí agora passa a provocar o outro. Quer dizer, o empresário exportador, que não tem nada a ver com isso, com a política, né? geopolítica partidária, ele olha ideológica. E diz, meu Deus do céu, eu estou aqui quieto, produzindo meu produto, negociando com a Câmara de Comércio, fez a ponte, eu consegui fechar um contrato para exportar para os Estados Unidos. Aí meu presidente acha, vendo sobre um lado, que não é tão importante. Então eu vou partir, porque politicamente isso pode ser bom para mim, eu vou partir para o confronto nos microfones, eu vou partir para, de certa forma, criar um antidiscurso, um discurso anti-americano. Não quero mais usar sua moeda. Por que é que eu tenho que dar sua moeda? Por que é que nós não podemos ter a nossa moeda? E aí começa a chegar ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu vou pedir ao presidente americano que coma umas jabuticabas para se acalmar e tal. Rapaz, o cara está sentado em 200 ogivas nucleares, ou 3, sei lá quantos milhares de ogivas nucleares. E eu vou partir para o deboche com o cara mais poderoso do mundo. E por que é que eu estou fazendo isso? Porque isso vai me dar voto. Porque eu vou arregimentar esse povo todo ao meu redor na defesa da soberania nacional. Então, no momento, isso pode até levar um prejuízo de bilhões de dólares para as empresas brasileiras. Mas eu subi... Para o Brasil. Para o Brasil, para o país, né? Porque também vai ter queda no PIB e tudo. Mas eu subi 3, 4% nas pesquisas. Então, valeu a pena. O que você está dizendo, Falcão, eu quero deixar claro, que eu acho que é importante reforçar a introdução de Falcão, porque ele diz o seguinte, veja, ele fala, quando um é de direita, ele quer se aproximar do país de direita. Quando aqui é do esquerdo, quer se aproximar do esquerdo. Mas veja bem, o que ele está chamando a atenção, é o que eu falo, é essa discussão, e aí vem de novo a comparação com o time de futebol, ela não é uma discussão racional, de interesse de pautas de nação, Perfeito. De interesse, exatamente, do interesse comum do país chamado Brasil. Eu estou priorizando mais minha posição política eleitoreira de mim, ou seja, eu e Falcão. Falcão é meu candidato, é da esquerda, eu sou da direita, ou vice-versa. Eu sou da direita, você é da esquerda, não, tanto faz. E a gente está aqui preocupado com você. Não, eu quero ser o presidente do Vitória, do Bahia, ou do Flamengo, do Vitória. Eu quero ser presidente. Então, se o que eu vou fazer vai prejudicar meu time ou não, o importante é que eu seja presidente. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo, e estamos assistindo, e qualquer brasileiro que tiver um pouquinho mais de capacidade analítica, crítica, vai verificar que tanto o Lula como o Bolsonaro estão mais preocupados, veja bem, deixar bem claro, isso que é importante, que é delicado, depois pode pegar essa parte e dizer, Falcão disse isso e Paulo disse aquilo. O que nós estamos dizendo, exatamente colocando nós, cidadãos brasileiros, acima dos partidos políticos suprapartidários, que os interesses de nação, interesse do Brasil, interessa mais ao brasileiro do que os interesses partidários políticos de cada um partido, seja qual partido que for. Porque, antes de tudo, nós temos a Constituição Federal. Antes de tudo, nós temos que nos preocuparmos efetivamente com o bem-estar da população brasileira. Seja o que for, está na nossa Constituição Federal brasileira. Então, pode ser o que for, pode ser, claro, óbvio, nós não estamos também, não estou falando assim nós, mas se você discordar, fique à vontade, nós estamos dizendo que não estamos enxergando, e que particularmente aí vou dizer eu, não discordo mesmo de posições que a gente está vendo no Brasil que é anticonstitucional, ou seja, é uma afronta à Constituição Federal Brasileira. Veja bem, são coisas diferentes. Eu vou até, para melhorar para você, Falcão, para dizer o seguinte, quando o presidente Lula vetou o aumento de novos deputados para o Congresso Nacional. Parabéns a ele. Parabéns a ele. Aí, isto é isenção.
É o que você falou. Isso é o seguinte: o cara pode ser o que for, mas a gente tem que ser coerente. Eu não vou estar lá na frente da Associação Comercial da Bahia um gasto público e um postômetro para estar mostrando hoje, como nós assistimos hoje, que 3 Bilhões. trilhões de despesa contra 2 trilhões e 200 bilhões. São 800 bilhões. Hoje, agora, nós estamos com 800 bilhões de déficit. Eu imagino sua empresa. Como é que você estaria se você não estaria assustado de ver o gasto que você está tendo está muito maior do que a sua receita. E ainda você vê um tarifaço, uma taxação de um país que, por mais que a posição está agressiva mundialmente, porque é o estilo do cidadão, pô, o cara é um louco, tudo bem, gente. Então eu tenho que fazer esse diagnóstico. Eu estou lidando com a pessoa que não tem, que é surpreendente, surpreende, que vem com surpresa, que vem com argumentações que são distorcidas e no Até historicamente. porque ele, na campanha, disse que ia fazer exatamente isso. Pois é, Então, quando ele foi eleito com essa bandeira de proteção mas tem um detalhezinho, só para dizer, americana. Falcão, você está certo, mas tem um detalhezinho. Onde é que tem uma introdução geopolítica partidária ideológica? Quando ele bota na carta dele, ele não fala, ó, está existindo isso porque o cidadão ministro da Suprema Federal atacou a empresa minha, atacou um americano, porque você disse que não quer mais minha moeda, porque você disse que vai se aproximar dos outros países para fazer e vai deixar minha moeda. Quando ele bota uma pitada de uma coisa completamente Verdade. equivocada, tem nada a ver com Nada a assim, ver. aí você também está combatendo o Bolsonaro. Aí deu tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que se ele tivesse feito tudo isso, mas não tivesse envolvido a Perfeito. questão, entenda, partidária política da nossa polarização extrema, que é errado. Mas errado aqui pra gente, quem vai resolver nosso problema, como eu já falei, somos nós. Verdade. Aí o pessoal fica chateado comigo, Falcão, e bota assim: por quê? Não vou mais falar com você, você está dizendo, se ele não fizer, ninguém salva o Brasil de novo, buscando salvadores da pátria. É aquela história de buscar um técnico ou um jogador de futebol e no time para salvar o time. Não tem Neymar no mundo É sozinho verdade. que ganhe campeonato. Mas desculpa, vamos voltar Agora, para você. para ser e deixar gravado, as críticas que nós fizemos ao governo brasileiro, envolvendo Itamaraty, envolvendo todas do executivo principalmente, nós também não achamos justo que, por uma briga política, o outro lado queira prejudicar o país. Claro, É você estar lá do outro lado, claro. fazendo com que o exportador brasileiro, os produtores, rapaz, o que está acontecendo aqui na Bahia com os produtores Boa, isso aí de que é importante, eu frutas, ia os caras perguntar. vão perder milhões e milhões. E outra coisa, são milhões e milhões de um setor relativamente frágil, que não é uma potência como a soja, não é uma potência como o trigo, não, é plantador de fruta, de manga, enfim. Então, Mel, mel, são pessoas que dependem daquilo. E aí, pelo meu interesse pessoal, eu provoco, dou a ideia, ou sei lá como é que eu. E vibro para que essas milhões de pessoas sejam prejudicadas. Tá tudo errado, meu irmão. é isso aí. Então, nesse caso, espero que nós estamos falando, deixando bastante claro, a gente precisa de amadurecimento da nossa inteligência cidadã. A gente precisa urgentemente de educação de cidadania. Uma coisa interessante, eu queria até provocar você, mas antes eu quero que você fale um pouquinho. Peraí, gente, eu polemizo, Não, mas provoque. provoco, então bora. A educação moral e cívica. Eu vou chegar lá, pra você entender porque é que eu vou falar nisso, da educação moral e cívica. Eu estava almoçando segunda-feira com um grande amigo meu, de velhas datas, advogado, político, gente boa. E ele me disse assim para mim: Paulinho, quando nós fizemos direito, a primeira vez que eu fiz direito, ele é formado, já é craque. Aí falou assim: a primeira vez que eu fiz direito com você, Paulinho, a gente não entrou em 80, 81? Quando a gente saiu foi 85, 86, não foi isso não, Paulinho. Eu não estudei a Constituição Federal de 1988, não, a Constituição Cidadã, a Constituição Solidária. Eu estudei, a se não me engano foi de 67, que era militar. Eu estudei essa Constituição. Então, veja bem,
Mudou muito. Mudou. Aí eu fiz assim, tem um estalo na hora, eu fiz assim, peraí. De qualquer maneira, o fato da gente estudar direito e estudar as constituições anteriores, e na própria Constituição de 88 ser influenciado pela francesa, pela americana, etc e tal, isso mostra que nós não temos didaticamente, esse preconceito de estudar a Constituição de 88. Mas nós não conseguimos evoluir se a gente continuar preso a, por exemplo, uma educação moral e cívica. Era uma matéria que mostrava exatamente a questão ética, a questão moral, a questão de cidadania. Ela também evolui com uma Constituição. Então, essa matéria jamais deveria, por preconceito, ter saído do currículo. Porque veja como nos faz falta hoje, mesmo com a Constituição de 88, que é solidária, cidadã, que diz que nós temos direito, que foi realmente social, temos direito a tudo, mas o brasileiro não se sente nesse direito e não aprende na escola o que é moral, o que é ética, o que é você combater a corrupção, porque a corrupção não pode, nem no futebol, nem na política, ser aceita, ser tolerada. Porque o nosso direito é estar não tolerar no nosso síndico do condomínio, no nosso prédio, que a gente vai. Então, é esta questão que eu estava pensando. É uma reflexão só, entendeu? Pode ser polemizado, pode. A gente pode trocar o nome. Vamos introduzir, para não levar ao regime militar, mas podemos introduzir educação cidadã, que é o que eu defendo, que é educação de cidadania. A gente não tem a conhecimento, eu vou voltar aqui agora, como eu falei para você, batendo papo, almoçando, como nós estamos almoçando juntos, um almoço super agradável, maravilhoso. A Projeto de Lei Popular, aqui, é um projeto de lei solidário. Para a gente só assinar um projeto de lei popular, que as pessoas não sabem o que é isso, só assinar, não pode estar dinheiro não, para que a gente possa abater no nosso imposto de renda, Falcão, as doações que as pessoas jurídicas e físicas fazem para a Irmã Dulce. Quantas campanhas você fez no Business Bahia para ajudar o Instituto do Cego, criança com câncer, para ajudar a própria Irmã Dulce? Quantas campanhas eu vi você fazendo no Business Bahia? O que eu estou dizendo é só incentivar isso a partir de. Vamos aumentar o abatimento do imposto de renda. Não botar 1,5%, nem precisar de uma lei. Se você doou para a saúde pública no sistema SUS, você já bate no seu imposto de renda, como é na França, como é nos países desenvolvidos. É só isso. Mas a gente não tem inteligência, a gente não tem maturidade nem para perceber isso, e não se importa, a gente não quer ter trabalho. A gente acha melhor, mais confortável. Nos conforta mais emocionalmente doar, dar, do que assinar, do que ter o trabalho de assinar e acompanhar um projeto de lei. Foi isso que eu ia falar. Mas, por favor, vamos para o nosso negócio aqui. Vamos voltando? Vamos voltar. Vamos retomar. Me fale aqui do Made Bahia, por favor. Toda essa discussão política que a gente tem, a gente entende que ela não deve fazer parte das relações comerciais. Então, quando nós montamos o Business Bahia, a primeira coisa que eu fiz questão de estabelecer, e lá se vão 7 anos, mês de 7 anos. 7 anos. Agosto, final de agosto, 24 de agosto de 2018. Primeira coisa que nós estabelecemos é vetar esse tipo de debate. Vamos fazer, sim, um debate sobre tarifa com ênfase na economia. Vamos fazer um debate sobre os prejuízos que a economia vai ter. Isso, sim, é importante. Agora, se é culpa de A ou de B, de direita ou de esquerda, isso a gente vai exercer no voto. Né? Se nós fôssemos, como você gosta de dizer, mais participativos, certas pessoas jamais poderiam ter um voto, porque não se pode atingir seus objetivos prejudicando os demais, mesmo que você tenha bons argumentos para defender aquilo que você acredita. É a história da forma e do mérito. Às vezes você pode até estar certo no mérito, mas no momento que você perde a forma, você destrói a sua certeza, seus pontos. É aquela coisa, o cara pisa no seu pé e ao invés de lhe pedir desculpa, vira a cara e diz bem feito. Você pega uma arma e dá um tiro nele. Pô, tomei uma arma logo. Né? E dá um tiro no cara. Aí você vai dizer, por quê? Porque ele pisou no meu pé. Né? Se você tivesse dado um tapa no cara, tava lá. Ele pisou no seu pé, você deu um tapa nele. Beleza, vamos em frente. Foi espontâneo, foi quase uma pá. Agora, no momento que você parte para a terra arrasada, no momento que você parte para o quanto pior, melhor, então também está errado. E lá no Business Bahia nós temos muito esse cuidado. Essa semana mesmo eu
tive que deletar 2 ou 3 comentários, porque eu percebi que as pessoas já estavam Se indo exaltando demais. para análise política, né? Então, assim, a gente vive num país que você tem 30% que acha que o cara fez de ir lá para os Estados Unidos para vibrar quando não deixar as pessoas, que está certo. E você tem 30% que acha que o governo, o executivo principalmente, não teve falhas na condução da relação com a maior potência do mundo. Então, e os dois estão errados. Os dois estão errados. Você pecou e você pecou. E quem é que está pagando o preço disso? Somos nós, né? Nós todos, empresários, de um jeito ou de outro. Então, lá no business, a gente tem muito cuidado em fazer essas coisas, Paulo, e a gente tem também muito orgulho do que a gente vem fazendo. Você acabou de comentar, fizemos várias campanhas, Várias. né? A gente fez a campanha Made in Bahia, que hoje Isso minha aí. esposa vai no supermercado, ela pega é, vários alimentos, temperos, batata frita, salgadinho, pão, vários de empresas baianas. Quando ela olha assim, diz: meu marido, só lembro de você. Que ela pega, sai chegando, ela compra e chega lá em casa: ó, tá aqui seu selo. A gente encontrou esse selo, eu fui levar os gêmeos em Orlando. Quando a gente chega no hotel, olha um saquinho de batata frita com o selinho Made in Bahia Que em massa. Orlando, Tá ótimo. né? Maravilha. Muito legal. Então isso enche a gente de orgulho e fizemos 5 anos dentro desse contexto, Paulo. A fábulazinha do beija-flor, né? É. Eu sinto que eu estou fazendo a minha parte. Cada movimento desse, cada vez que a gente facilita duas empresas se aproximarem, fechar um negócio, cada vez que a gente faz uma campanha social, cada vez que eu viajo, que eu chego, que eu estou em que eu abro um saquinho que tem lá o selinho que a gente criou, que a gente bolou essa ideia, né? Então, assim, e para coroar tudo isso, a gente fez no ano passado o Summit Made in Bahia, Espetacular. que você Parabéns. Participei. participou, Você né? está de parabéns. Foi um Você negócio. realmente mostrou ser um realizador. Importantíssimo para o nosso Estado, importantíssimo. E como você mesmo, como estou desde o início. A gente começa fazendo as coisas, se doando, né? É, Até que você disse, não só sou eu, porque também o propósito seu do grupo, como você sempre colocou e sempre faz, até nos seus jantares, nos seus almoços, a gente vê que você está ali querendo realmente integrar, querendo melhorar, querendo que as pessoas vejam o valor que tem a Bahia. O Meio de Bahia a gente viu, porque a gente participou aqui também na associação e viu que verdade. essa ideia é sua, que você saiu e tocou o barco, que é até como você falou, eu tenho o Business Bahia com os objetivos. A associação é mais uma casa de pressão, uma casa de luta, uma casa efetivamente que a gente, usando a questão do Beija-Flor, o que a gente quer é que o Beija-Flor não faça só, para você entender, ele tem a garganta para convencer a todas as É, lideranças. a irem com ele. Exatamente. A todas as lideranças, todas as conferências. Eu digo todo dia, Falcão, isso que. Vou repetir só para poder ter essa bola aqui com você, que você vai dar ibope para caramba, as pessoas vão assistir muito, porque o Carlos Falcão não é brincadeira, né? Que é celebridade. Então, olha bem, que todas as confederações, todas as associações, todos os sindicatos, todos, trabalhador, de empregador, não importa, classe produtiva ou trabalhadora, toda a sociedade civil organizada, primeiro, segundo, terceiro setor, todos nós precisamos nos unirmos. Nós Perfeito. precisamos que, se as lideranças dessas instituições se unirem com a pauta de nação, uma pauta suprapartidária, pauta de nação, de Constituição Federal, pautas estruturantes, pautas que ajudem esses empresários que você está falando do meio de Bahia e de todos os outros estados brasileiros a poderem ter mais competitividade, a poderem. Se a gente tem uma educação pública, Falcão, uma saúde pública, uma infraestrutura, se a gente tem uma segurança pública de eficiência, imagine a economia que nós teríamos, nossos planos de saúde, é muito caro. A economia que nós teríamos com a segurança é muito cara. E com a educação. Imagine se a gente não precisasse, você que está na escola aí, hoje eu fiz algumas, para o meu escritório de advocacia lá, eu fiz algumas entrevistas com alguns candidatos, pessoas trabalhadoras, esforçadas, pagando assim, um assado, tendo bolsa, pagando metade da bolsa. Por que nós não temos escolas eficientes, competentes, que a pessoa não precisa pagar essa grana, esse dinheiro? Imagine quanto o Brasil ganharia
quanto nós, empresários, que aí o que custa isso? Veja o custo disso no Brasil, veja o custo do Brasil, é muito alto. Então, essa provocação, Falcão, que eu estou colocando aqui é o seguinte: é, temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que as pessoas estão olhando para si, não. Mas olhando para o segmento, ou seja, a ideia de segmentação, de muita segmentação, Falcão, CNI, CNA, CNC, CNACB, C isso, C aquilo outro, são muitas. E terminou fragmentando a gente olhando então para cada segmento, Verdade. e essas pautas de nações, a reforma tributária, a reforma administrativa, a infraestrutura, questões que são estruturantes, nós paramos de pensar. E quem foi que pensou nisso sozinho? Os nossos representantes eleitos, como você falou, daquela que vem passando de pai para filha, tal, tal, tal. E a gente começou a nos perdermos, não sei se a palavra é essa, está certo, em português, mas ficamos afastados, nos afastamos da política brasileira com essa, como você falou, política não se discute, tem que se discutir e é participativa. Nós temos a democracia participativa. Então, é espetacular quando eu vejo esse trabalho. Eu queria que você falasse mais desse evento, quando é que vai ser, Ah, tá. que é importante, Falcão, para a gente, porque a participação disso aqui, eu me lembro que você conseguiu unir tudo. Eu estive lá, você botou do micro, do pequeno, você colocou, eu me lembro que eu encontrei várias pessoas até também formais, começando, mas ali startups também. Você fez, foi espetacular. Me fale um pouquinho disso aí, como é que vai ser esse ano? Esse ano, vamos lá. O Summit foi uma ideia interessante, né? O Made in Bahia foi uma ideia bacana que surgiu no Business Bahia, num debate, todo mundo fechado, não tinha. E aí Dênio Cidreira, naquela época ele era Lembro. presidente da Arena, me provocou que a gente tinha que fazer alguma coisa e a gente fez uma campanha que Grande foi Dênio, abração para ele. gente muito, muito, muito boa, Dênio. E aí a gente fez essa campanha e o negócio tomou uma dimensão que a gente não esperava, a ponto de eu brinco com você, Paulo, que eu digo que você é um cara que quer mudar o Brasil, eu só quero mudar a Bahia. Então, Eu quero mudar o mundo, só para você ficar sabendo. Vou começar pelo Brasil, que é mais fácil. Depois a gente vai para o mundo. Então, é só uma diferença de escala, mas a gente tem muita sintonia. É claro que você, nesse sentimento global, e o meu... É mais louco do que eu um pouquinho, mas dentro são loucos. Só do nosso estado. E aí surgiu, por uma provocação das sócias da Zoom Brasil, elas me procuraram, Falcão, vamos fazer uma feira Business Bahia de negócios. Aí eu digo, é o quê, meninas? Estava também o Eduardo Mariano da Zoom Imagem, também com ela. Vamos fazer uma feira de negócio e tal. Eu digo, velho, vocês acham que eu trabalho pouco? Um negócio de uma feira dessa dá um trabalho. Quem se mete nisso tem uma estrutura por trás, né? Sebrae, FIEB, tal, FEComércio, são estruturas pesadas, né? Eu digo, rapaz, não, bora. Aí eu disse, me deu um tempinho para pensar. Aí pensei e digo, poxa, nunca houve desafio brabo, porque... Você é corajoso, jogou duro. Parabéns, velho, mais uma vez. É a primeira vez que foi feito um evento transversal. Porque você tem muito evento da construção civil, faz seu evento. Muita coragem e transversal, exatamente. Você mostrou exatamente o que eu estou dizendo aqui. Você disse, não, peraí, vamos juntar esse negócio vamos botar esse povo para esses caras conversarem, porque eles não conversam, você só conversa, a indústria conversa com a indústria, não sei o quê. Então eu quero botar lá o escritório de arquitetura que vai fazer o projeto para a nova planta, quero botar o escritório de advocacia, quero botar o cara que vai fornecer o combustível. E aí a gente horizontalizou esse negócio e começou o negócio e deu certo. Deu certo. E deu tão certo que a gente vai fazer a segunda. Parabéns. A segunda edição. Vai ser quando? Vai ser 5 e 6 de novembro. Só que no ano passado... Já está aberto para as pessoas patrocinarem, ajudarem? Já, sim. E aí como é que as pessoas fazem para receber isso? Isso é só entrar em contato com a Zoom Brasil, né? No Brasil, qual é o telefone? Tem? Não? Tem, mas aí eu dou depois. Mas, eu vou dar um jeito de botar aqui embaixo, viu? Editar o nome da Zoom Brasil, a gente pega depois e bota embaixo da filmagem. Boa, eu passo o contato. A gente tivemos 70 marcas no evento passado, esse ano a gente quer ter 100 marcas. No ano passado nós tivemos 3.000 inscritos, esse ano a gente quer ver se já ultrapassa para uns 4.000 inscritos. E assim, Paulo, foi muito gratificante. E já conversei com
o Estado está entrando nos apoiando, a Prefeitura de Salvador está entrando nos apoiando, Boa. a Embasa já... Você fez Lauro de Freitas, não foi? O ano passado a gente fez no Lauro de E esse Freitas. ano vai ser... Vai ser no Centro de Convenções. Centro de Convenções, Centro de Convenções. maravilha. Imagine, Maravilha. a gente pega, já fica temeroso de fazer num lugar menor. Aí agora, no segundo, você parte para um lugar maior. Aí o nego disse, rapaz, mas a gente vai botar de pé, eu tenho certeza Eu disso. tenho certeza, não tenho dúvida. As pessoas abraçam o Made in Bahia, sabe? Eu percebo assim, muitas É vezes, verdade. a empresa olha assim, eu sei que muitas delas, e nem é mais de assim, não. O cara fica lá, coitado, se batendo nisso todo dia para incentivar a economia baiana, incentivar a economia verdade. baiana, E é incentivar a verdade. economia baiana. Não cobra nada a ninguém por isso, verdade. tudo pro bono, o mantenedor que sou eu, as despesas pagas. É isso aí. Então, assim, pô, vamos dar uma... Agora que ele está precisando botar esse negócio de pé, vamos dar uma ajudinha a ele, vamos importante todo mundo botar o nosso pra stand, vamos ajudar e fazer. Mesmo que Mário Dantas, nosso grande amigo comum. Grande, meu presidente Mário Dantas, fui vice-presidente dele, nós, né? Tivemos aqui. E aí ele me disse essa semana, ele disse, Falcão, muito disso aí, a gente almoçou, ele disse, é porque as pessoas não querem lhe dizer não, né? Assim, não querem dizer não. Por que não quer dizer não? Porque entende que esse movimento todo que a gente faz, essa questão que a gente faz o tempo inteiro, esse fortalecimento, quantos secretários a gente já levou de Estado e de Prefeitura, presidente de banco, economista-chefe de XP, quantas pessoas já fizeram negócios dentro do... Rapaz, toda semana alguém me manda que conheceu não sei quem, que foi com não sei quem, que esteve não sei aonde, inclusive fora da Bahia. E isso tudo feito de forma a você participa. Eu estou lá, eu estou junto com vocês. E você vê que é só propósito. É isso aí. Né? Então, nisso nós estamos muito parecidos. Muito orgulho, muita satisfação estar participando do Mês de Bahia. E do Mês de Bahia. Cada vez que você divulga seus episódios aqui, seus artigos, a gente fica muito satisfeito. Muita gente lá, né? Está aqui também. Também. Então é uma irmandade muito grande. É uma irmandade, essa é a palavra. E agora tem que transformar isso em ação, e aí você está certo. Em negócios também. Meu amigo Carlos Falcão, vamos lá, porque nós terminamos, eu sei que você tinha dito, Paulo, olá, eu tenho já um compromisso mais tarde aqui, eu estou dizendo, mas vamos rápido, daqui a pouco, como você consegue me dar esse privilégio? Eu tive esse orgulho, essa satisfação de estar com o Falcão aqui. O que é que você tem para dizer aí para nosso pessoal que está ali assistindo? O que é que você gostaria de dizer? Fique à vontade. Qual a mensagem mais importante que você acha que a gente pode dizer para finalizar esse nosso... Olha, primeiro agradecer o convite, para mim é um prazer enorme, aliás, já lhe disse isso. Para mim é um prazer muito grande estar com você em qualquer situação, em qualquer projeto que você tenha, que a gente possa contribuir de alguma maneira. Eu acho, Paulo, que a palavra dessa semana é resiliência. Resiliência essa semana. Foi a palavra que eu me lembrei na hora que você me falou. Desculpe, vocês vão ter que esticar um pouquinho mais aí, porque essa foi quem entrou. Eu quero que você fale exatamente dessa semana. Nós estamos exatamente na semana da taxa, agora que vai chegar. Me diga aí. Olha, foi por isso, né? Resiliência. Eu acho que o brasileiro teve... Nós somos sempre o eterno país do futuro. Eu cresci... Olha, eu já tenho 60 anos. Eu era menino... Brasil, país do futuro. Eu já estou completando o meu ciclo, já gastei 2/3 da minha vida e a gente não consegue chegar lá e continuamos sendo, 50 anos depois, nós continuamos sendo o país do futuro. Quer dizer, eu vi esse mesmo artigo que você comentou, onde estava o Brasil comparado com a China, comparado com a Coreia, em termos de renda per capita, nós perdemos para tudo. E aí, mais uma vez, não é política partidária, é a história do silêncio dos bons, né? O que preocupa mais não é o barulho que fazem os maus, é o silêncio dos bons. Então, nós somos um país onde a gente está vendo absurdo acima de absurdo, onde você olha que vai desde sair de emenda, que era 3 bi, passa para 50 bi de emenda. Os caras já têm mais do que o executivo. É verdade. E aí não vota o que você quer, também não senta em cima da emenda. Aí você vai para um judiciário aonde teria que ser o exemplo, são aonde mais se fura teto. Toda semana você vê uma notícia nos jornais, nos sites de algum tribunal desse com o juiz ganhando 200, 300, 400 mil milhão por mês. E você não tem uma lei que está dormindo há quase 10 anos, que você já foi votada
no Senado e morreu na Câmara, que é para Exatamente. cortar isso. Então, aonde você olha, aí você vai, é denúncia de corrupção de outro lado. Então, você se sente órfão. Nós somos órfãos, nós não temos a quem recorrer. Rapaz, essa sua fala foi extraordinária, porque foi exatamente uma chamada à atenção, né? Uma chamada à atenção que eu chamo que a omissão nesse momento é culpa coletiva, que eu chamo é culpa porque sabe que é dolo é quando você tem a intenção De... de cometer aquele crime. E culpa, no direito penal, é quando você é omisso. Quando você vê uma criança andando em cima de um muro de 4 anos e você vê a criança andando, mas você não faz nada, aí ela cai e morre. Você não quer aquele fim, mas você terminou não fazendo nada para que ele não fosse evitado. E é o que está acontecendo no nosso país. A gente, o silêncio que você falou sobre isso dos bons, a omissão dos bons é culpa coletiva. A gente precisa entender. Temos uma parte também, uma fração dessa parte dessa culpa. Isso é importante. Então foi muito forte que você colocou, muito bem colocado. E você fez uma geral. Você disse, não, eu não vou falar. Mas você foi na geral. Você passou pelo nosso executivo, legislativo e judiciário. Você colocou de uma forma bastante clara que o que é que está acontecendo? Todo mundo olhando, não é só, como eu falei, as pessoas estão segmentadas olhando para o seu umbigo, não. É os 3 poderes da República olhando também só para os seus interesses, só para o seu umbigo. E ficou bem caracterizado isso. Né? Quando você tem X milhões de reais de gasto, mas eu vou transformar isso em sigilo de 100 anos, porque eu não quero que ninguém saiba o que foi. No mundo onde nós somos os síndicos, nós somos temos a fação ideal, queremos saber o que foi que o síndico do condomínio fez com o nosso dinheiro. Ele vai dizer, não, vocês não vão ficar sabendo não. Vocês pagam condomínio, pagam imposto, mas essa conta aqui, vocês só vão saber daqui a 100 anos. E vocês são dono do condomínio. Ou seja, a fração ideal que eu falo do condomínio, você tem um apartamento, você está pagando o condomínio. E o síndico diz, não vai ser assim. Aí você vai para outro e faz assim, não, a emenda sou eu que tenho, é obrigatória. Mas eu não vai ter dinheiro para nada, se vira e corte. Aí o outro faz, não, eu não quero ter mais deputado porque eu não aguento mais pagar. Aí o outro fala assim, não, vai ter que ter deputado. É contraditório e contraditório, ou seja, sabe aquela história de farinha pouca, Meu pirão meu primeiro. pirão primeiro, e nós, povo brasileiro, né? Quando você pega um mapa, que você vê as pessoas mais ricas, né? Falando sempre do super rico, não é isso? Mas quando você vai ver onde estão as pessoas com a renda per capita é aquela ganho, ou seja, como se fosse salário. O maior de salários, quem ganha mais no Brasil, aonde está? Está em Brasília. É. Maior média de salarial do Brasil é em Brasília. Brasília. É verdade. Brasília. Então você criou uma E não central. produz nada, né? Exatamente. Você Não criou tem uma indústria, não tem. Você criou um centro administrativo, vamos colocar assim, com recursos humanos, com executivo, então, para tocar o Brasil, claro, dividido depois com seus estados, municípios e tudo mais, mas aonde você tem as pessoas que você paga melhor na sua empresa, na empresa de nós que estão assistindo, no Business Bahia, no meio de Bahia. Se você paga bem ao executivo seu, ao gerente seu, você cobra. Se você não tiver dando o resultado que você quer, que foi pactuado, você troca. Aqui não. Aqui no Brasil, a gente não pode, tem que esperar. Pode trocar, mas só pode trocar quando vier o voto. Aí você pode trocar o executivo e pode trocar o legislativo. O judiciário, infelizmente, você não pode trocar. Ele até se aposenta e morre lá ganhando tal, tal. E se fizer alguma coisa errada, Ah, e tem o vai para benefício. aposentadoria compulsória. Opa, você ganhando Então, totalmente o tá, salário tá. total. É modo. Nós precisamos de alguma reforma também constitucional? Precisamos. Mas, Falcão, só para lançar essa aqui também, agora sou eu que estou sendo indisciplinado, me perdoe que eu sei o seu tempo, mas eu vou ser bem rápido. Nós estamos com um projeto de lei que chama-se o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional. Esse projeto de lei está na mão do deputado federal Otto Alencar Filho. Já está, segundo os consultores do Congresso, no forno. Esse estatuto, ele traz a oportunidade de nós, todos nós, exercermos a democracia participativa.
das confederações e associações de classe poderem acompanhar, não intervir, nem usurpar dos direitos constitucionais que são deles, mas a sociedade observar, a sociedade poder tecnicamente, né, recompor uma deficiência, supervisionar de forma. Um estatuto. Como tem o estatuto da criança, do adolescente, do idoso, a gente tem direito de valorizar nossa Constituição também a democracia participativa. É muito legal, foi muito. Eu estou nessa fase de arrumação para ver como é que ele sai, e ele vai sair. Saindo vai ser importante, eu acho que vai ser uma coisa que a gente precisa lutar, porque ele vai contribuir com essa discussão. Reforma tributária, vamos discutir? Claro, mas o que adianta discutir tanto tempo nós discutimos, Falcão, você sabe disso, e depois de discutir a reforma tributária, sai tudo diferente, depois havia discussão de super rico, de tarifa, de OF e tal. E você viu. E a reforma administrativa agora? Não vai. Esqueça. A maior crise que nós temos, meu amigo, é de liderança. Paula Máquina. Falta liderança. Meu amigo, obrigado sempre de coração. Bom brinde aqui, que essa canequinha você vai levar, é sua. Pronto. Gente, acompanhe, dê um like, participe, divulgue, jogue para o Brasil inteiro. Pegue os cortes melhores que a gente vai fazer também, que a gente merece, viu? Por nós, valeu mesmo. Made Bahia, não deixe de esquecer que nós vamos ter a feira do... Summit Made em Bahia, 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções. E Business Bahia, tá certo? Eu sei que é difícil entrar lá, mas na associação é mais fácil. Você manda para cá, se associa. Só que lá não paga, aqui paga. Mas a mixaria, R$250, não é possível que você não venha participar da associação comercial. Fala Máquina, gente. Valeu.